Olá, pessoal! Na aula de hoje nós estaremos falando sobre o segundo movimento da literatura luso-brasileira. Não se esqueçam que luso é o termo que se refere a Portugal. E para começarmos, nós vamos ver uma imagem de que de alguma forma sintetiza o ideário do período. Vejamos qual é essa imagem. Por que será que, ao contrário do período anterior, marcado por cenas de castelos, cavaleiros medievais, donzelas bem vestidas, nós temos agora a imagem de um homem nu, uma espécie de um estudo sobre a anatomia humana? Preste bastante atenção a essa aula, que no final você será capaz de responder a esta questão. O humanismo, a segunda escola da era medieval, marca um período de transição da Idade Média para a Idade Clássica e tem como marcos iniciais a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo, isso em 1418. Torre do Tombo era o lugar onde os documentos oficiais ficavam guardados. Ou então sua promoção em 1434, quando ele passa a ser o cronista-mor do reino, e recebeu, então, nessa época, a incumbência de Dom Duarte, então rei de Portugal, a tarefa de registrar a história dos reis que o precederam. E se estende até por volta de 1527, quando, voltando da Itália, onde teve contato com as inovações renascentistas, o nosso Sá de Miranda chega em Portugal. O humanismo marca um período cheio de transformações e descobertas. Neste momento, a gente tem o surgimento de novas atividades econômicas, que aos poucos foram sendo responsáveis pela crise do sistema feudal, dando início a novas atividades. É o chamado mercantilismo. A economia de subsistência gradativamente vai sendo substituída pelas primeiras atividades comerciais. Neste período, nós temos o surgimento das cidades, chamadas burgos, e com ela uma nova classe social, a burguesia. É também o período das invenções e das descobertas. A imprensa é inventada aí por Gutenberg, lá também neste período. Temos também uma série de descobertas no que diz respeito a instrumentos relacionados à expansão ultramarina. Toda essa mudança, todo esse período de movimentação foi responsável pela mudança na visão de mundo, que até então era uma visão teocêntrica. O teocentrismo era Deus como centro de todas as coisas. Com essa alteração, nós passamos a ter o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as coisas. E aí há um choque da visão teocêntrica com a visão mais antropocêntrica. E esse choque vai ser responsável pelas principais características humanistas. Vejamos agora quais são elas. Retomada da cultura antiga. Os filósofos, os poetas greco-romanos, neste período são retomados, são imitados. Temos também o neoplatonismo, um novo platonismo. O que vem a ser isso? É a revalorização da filosofia de Platão, principalmente no que diz respeito à distinção amor espiritual e amor carnal. A mulher, que até então sempre esteve num plano espiritualizado, num plano mais elevado, carnaliza-se e desce à terra. Vejamos a próxima característica. A crítica à hierarquia medieval, à rígida estrutura nobreza, clero e povo. Neste momento, o homem aparece lutando por uma posição de destaque no universo e não aceita mais passivamente aquela ideia de destino. Cai por terra, neste momento, aquela ideia de que quem nasce pobre deve morrer pobre. Vejamos a próxima e última característica humanista neste período. O bifrontismo. O bifrontismo é a coexistência de características medievais com características renascentistas. Ao mesmo tempo em que nós encontrávamos fortes marcas do teocentrismo, do feudalismo, nós encontrávamos também características mais mercantilistas, mais antropocêntricas. A produção literária desse período também apresenta uma divisão. Vejamos qual é essa divisão.
Nós temos a poesia palaciana, a prosa historiográfica e o teatro medieval. A poesia palaciana, como o próprio nome já diz, é a poesia produzida no ambiente do palácio, no ambiente dos palácios, dos castelos. Era a poesia feita por nobres e para a corte. Vejamos quais são suas principais características. Sem acompanhamento musical. O que significa sem acompanhamento musical? Ocorre a separação entre a música e o texto. Ao contrário do período anterior, em que nós tínhamos os textos produzidos para serem cantados, aqui a poesia destina-se à leitura. Neste momento, o termo trovador começa a ganhar um caráter, uma conotação mais pejorativa. E surge a figura do poeta, tal qual nós conhecemos hoje, aquele que escreve pelo prazer da leitura, pelo prazer da recitação. Vejamos a próxima característica da poesia palaciana. A utilização da medida velha. O que é essa medida velha? A utilização de versos redondilhos. Os versos redondilhos eram os versos escritos com 5 sílabas poéticas, redondilhos menores, ou com 7 sílabas poéticas, redondilhos maiores. Nós veremos agora um trecho em que o poeta se utiliza de redondilhos menores para se referir aos olhos da amada. Vejamos então esses versos. E eles verdes são e têm por usança. Usança aqui no sentido de tem por hábito e tem por costume. Repare que os versos são compostos por 5 sílabas poéticas. Mas você deve estar me perguntando, Edna, esse último sai, não são 6? Atenção, na escansão métrica, a escansão é aquele processo em que nós contamos as sílabas poéticas, nós só consideramos até a última sílaba tônica do verso, até a última sílaba forte. É por isso que nós paramos no zan e desconsideramos o sa. Vejamos agora a outra característica da poesia palaciana. Então, é o mote glosado. O mote glosado é o quê? O poeta vai criar um tema, um motivo principal e vai desenvolvê-lo. O que é a glosa? A glosa nada mais é que a própria explicação. E a cada estrofe dessa glosa, a gente dá um nome de volta, que deve retomar um ou mais versos do mote central, do tema principal. Como, por exemplo, acontece com o mote do trecho que nós acabamos de ver, em que o poeta diz, menina dos olhos verdes, por que não me vedes? Aí, a partir deste tema central, que é a cor dos olhos da menina, o poeta vai construir todo o seu texto. Neste período, nós também temos a prosa historiográfica. Fernão Lopes é o principal representante da prosa historiográfica e é considerado por muitos o fundador da historiografia portuguesa. Em suas crônicas, apesar de regiocêntricas, lembre-se que ele escreveu a história dos reis de Portugal, ele coloca o povo pela primeira vez como coautor das mudanças. O povo passa a também ser responsável pelas mudanças na história portuguesa. Entre suas principais características se destacam a imparcialidade, a criticidade, o poder de registro documental e o nacionalismo. São de sua autoria as crônicas de El-Rei Dom Fernando, El-Rei Dom Pedro e El-Rei Dom João I. E para fecharmos, nós temos o teatro medieval, ou também teatro popular, com a grande figura de Gil Vicente. Falar em teatro é falar em Gil Vicente. Antes da sua produção, praticamente não existiu teatro na Idade Média. As encenações que aconteciam apresentavam mais uma ligação com a igreja, com motivos religiosos, e eram encenadas dentro das próprias igrejas. Ou então eram encenações que aconteciam fora das igrejas e que por isso recebiam o nome de profanas e apresentavam um caráter mais popular. Gil Vicente é considerado o fundador do teatro português e a principal figura do humanismo. Vejamos os gêneros em que Gil Vicente mais se destacou. Nos autos e nas farsas.
Os autos são encenações com caráter mais moralizante, mais religioso. É aquele puxãozinho de Gil Vicente na sociedade da época. As sátiras, por sua vez, apresentavam mais uma crítica das pessoas e dos costumes da época, principalmente através do efeito cômico, do exagero e da caricatura. O bifrontismo também é uma marca de Gil Vicente. Ora apresentava textos com características mais medievais, escritos e redondilhos, ora apresentavam características mais renascentistas. Mesmo escrevendo em redondilho, Gil Vicente inovou. Ele colocou em suas peças, em seus autos, uma grande variedade temática e linguística, além de ter suas peças povoadas por vários personagens. Sua obra é comumente dividida em 3 fases. Uma primeira fase, presa ainda aos valores medievais e de forte influência espanhola. Uma segunda fase, em que aparece a sátira dos costumes e a crítica aos tipos sociais. É dessa fase O Velho da Horta, que vai contar a história de um velho que se apaixona por uma moça que vai visitar a sua horta. E uma terceira fase de maturidade, de maior aprofundamento linguístico e temático. É dessa fase a famosa trilogia das barcas, com Alto da Barca do Céu, Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca do Inferno. É também dessa fase a famosa farsa de Inês Pereira, e que conta a história daquela jovem que deseja fazer um bom casamento. Vejamos agora aquela primeira imagem. Passemos a ela. Então agora você já é capaz de responder aquela nossa perguntinha inicial. Por que será que essa figura, de alguma maneira, sintetiza o ideário do período? Lembre-se que o humanismo é um movimento literário marcado pela visão antropocêntrica, ou seja, o homem como centro de todas as coisas, em oposição à visão teocêntrica medieval, em que nós tínhamos Deus como centro de todas as coisas. É por isso que nós temos aí a célebre frase do sofista Protágoras, em que ele afirma: o homem é a medida de todas as coisas. Então, falarmos em humanismo é falarmos em antropocentrismo, é falarmos em Gil Vicente, em teatro popular, poesia medieval e prosa historiográfica. Não se esqueçam, porque essas características serão fundamentais para a nossa próxima aula. Por hoje é só e até lá!